Vou falar nessa noite sobre, não o poder da gratidão, mas o poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Não precisa de muitas palavras. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 8. Vamos ler a respeito do centurião. Tinha lá o seu servo, estava doente. Vou ler na versão NVI. Do versículo 5 ao 13 diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, chefe de 100 homens, pediu-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, eu digo a um: vá, uma única palavra, e ele vai. Eu digo a outro, uma única palavra, eu digo para ele: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: quantas palavras ele pediu? E Jesus disse: vá. Apenas uma palavra: vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus. Pai, eu quero entregar minha vida em tuas mãos, para ser simplesmente usado pelo Senhor para a edificação da igreja. Esse rebanho que está diante de mim não é meu, não é do pastor Jair, nem do Kelmer, ele pertence ao Senhor. E o Senhor quer cuidar desse rebanho, o Senhor quer trazer entendimento, sabedoria e graça para cada ovelha do seu rebanho que está aqui nessa noite. Que o Espírito de sabedoria venha sobre nós agora para falar as palavras do teu coração. Muito obrigado no poderoso nome de Jesus. Sabe, irmãos, esse centurião, ele entendia muito bem sobre o poder de uma única palavra falada. Ele entendia o poder de uma ordem. Ele aqui estava se referindo ao poder e à autoridade que uma única palavra carrega. E Jesus elogiou a fé daquele homem. Qual a fé que ele tinha? Que apenas uma palavra era capaz de realizar milagres. Jesus já havia dito que não é pelo seu muito falar. Às vezes nós queremos orar muitas palavras e elas estão sem fé, ao passo que muita gente ora pouco, fala pouco, mas tem palavras de fé. O centurião estava ensinando o princípio do poder de uma única palavra falada. A fé que dá ordem e as coisas acontecem. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Esse é o nível de fé que, na verdade, Deus quer levar eu e você para esse nível de fé, onde nós possamos falar
aquilo que nós cremos. Com uma única palavra, o criado ou o servo do centurião foi curado, quando Jesus disse, vá. Numa outra versão diz, vai. Isto é, com uma única palavra, você pode ser curado de suas enfermidades. Com uma única palavra, Pedro andou sobre as águas, lá em Mateus capítulo 14, não precisa abrir a sua Bíblia, para a gente ganhar tempo, todo mundo conhece a história, quando Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. E Jesus disse quantas palavras para ele? O que Jesus disse? Vem. Vem. Então vamos lá, lembrar do princípio de domingo. A gratidão cria uma estrada de mão dupla. É um caminho que vai, é um caminho que vem. A fé, ela cria uma outra estrada de mão dupla. É um caminho que vai, é um caminho que vem. Vá, que o teu servo está curado. Vem andar sobre as águas. É um princípio. É um princípio de que aquilo que eu falo vem sobre a minha vida. A palavra que eu lanço, a palavra de ordem que eu dou ao meu servo, conforme o caso do centurião, ele diz, eu digo para o meu servo, vai, e ele vai, eu digo, vem, e ele vem. Isto é, aquilo que eu falo, eu crio. Aquilo que eu falo, eu libero uma palavra que vai, sai da minha boca, atinge aquilo, cria aquilo para o que foi designada, e ela traz o resultado sobre a minha vida. Princípio, irmão. Gratidão cria o mesmo princípio. A palavra de Deus, a palavra da fé, o nome da igreja de vocês, a palavra da fé, ela cria, tem o poder criativo de criar, cura. E ela tem o poder também de fazer você andar sobre as dificuldades que você está enfrentando. Eu não sei qual a dificuldade que você pode estar enfrentando. Naquele momento era tempestade, o mar revolto. E ele andou sobre o mar revolto. Ele andou sobre as suas dificuldades. E eu e você podemos andar tranquilamente em cima das nossas dificuldades quando nós temos uma palavra de Deus. Quando Deus diz, vem, pode ir, irmão. Quando Deus diz, eu estou contigo aí no meio dessa tempestade, pode ficar tranquilo, você pode andar sobre ela. Eu disse o poder de uma palavra. Agora eu vou mostrar para você o poder de duas palavras. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 3, aí mesmo esse texto, você vai ler sobre o leproso que foi curado. Aí em Mateus 8, Jesus estendeu a mão, porque o leproso disse para ele, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, eu quero. Jesus disse para ele, fica limpo. Apenas duas palavras podem limpar o homem de toda a sua imundícia. Apenas duas palavras podem limpar a vida de um homem de toda a imoralidade, de tudo aquilo que está errado na sua vida. Assim como aquele leproso foi curado. Amém? Quando Jesus disse, quero, eu quero. Ele estava manifestando o desejo dele. E agora ele libera a palavra, fica limpo. Sabe? Quando nós dizemos sobre esse altar, palavras proféticas, dizemos, quero, fica limpo. Você tem que aí tomar posse daquilo que o profeta está liberando. São duas palavras, irmão, não precisa muita oração, imposição de mãos, de pés, sangue, empurrar, cair no chão, não. Palavra profética, irmão, crede nos seus profetas, vocês vão prosperar. Quando o profeta diz, ninguém vai morrer aqui, ninguém vai morrer. Eu liberei uma palavra dessa da minha igreja, quando começou a pandemia, nenhum membro da minha igreja morreu até hoje de Covid. Eu vou repetir, nenhum membro da minha igreja morreu de Covid.
Porque foi liberada uma palavra de fé. Dessa igreja, desse rebanho, ninguém vai morrer. Quem recebe? Eu disse sobre o poder de uma palavra, eu disse sobre o poder de 2 palavras. Quero mostrar para você agora o poder de 3 palavras. Quando lá em Atos capítulo 9, versículo 34, Paulo tem encontro com Enéas. E Enéas foi curado de sua paralisia. Paulo disse assim: Enéas, Jesus te cura. 3 palavras, irmãos. 3 palavras. Jesus te cura. Eu quero dizer que com 3 palavras você é retirado de toda e qualquer paralisia. Basta uma palavra do meu Deus, bastam 2 palavras ou bastam 3 palavras, problemas podem ser solucionados na sua vida. Desde que elas sejam carregadas de fé, a fé do tipo do centurião. Com outras 3 palavras, Lázaro foi ressuscitado. Lá em João 11:43, Jesus disse: vem para fora. Vem para fora. Apenas 3 palavras, irmãos. 3 palavras que mudaram a vida daquele homem. Tiraram ele daquela vida morta e sem sentido. E trouxe ele para a vida. 3 palavras. Se você receber 3 palavras de um homem de Deus, pode mudar completamente a sua vida. Vou repetir. Apenas 3 palavras carregadas de fé podem tirar a sua vida de uma paralisia, ou pode tirar você da morte, ou de um estado putrificado, e levar você para a área da saúde perfeita em Deus. Quem crê? Agora eu digo para você, se com uma palavra acontece tudo isso, se com 2 palavras acontece tudo isso, se com 3 palavras acontece tudo isso, o que dirá com todas essas palavras? Quem está entendendo? Irmão, eu mostrei para você com uma palavra muita coisa acontece. Eu mostrei para você com 2 palavras, com 3 palavras, com 4 palavras, 5 palavras. Agora imagina com todo o conselho de Deus. Imagina o que há aqui por detrás dessas capas aqui, irmãozinho. A Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está aqui, ó. Toda palavra que procede da boca de Deus, irmãos. Aqui existe vida, existe cura, existe tudo o que o homem precisa e necessita. Eu encontrei aqui, você também encontrou aqui. Agora eu pergunto, como desprezar essa fonte de vida? Como dizer não a isso aqui? Como negligenciar isso aqui? Como deixar de lado? Como se afastar? Como não ser viciado nisso aqui? Se já fomos viciados um dia em tantas outras coisas, drogas, cocaína, por que não nos viciarmos nisso aqui? E fazer isso aqui a fonte de vida, pão diário. Se eu mostrei para você, com uma palavra muita coisa acontece, 2, 3, e com todo o conselho de Deus. Irmãos, eu quero dizer que há poder em nossas palavras. Há poder nas palavras que Deus coloca na nossa boca. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. E Deus deixou um exemplo glorioso. Deus disse: haja luz. Deus disse: haja firmamento, haja estrelas, haja. E as coisas passaram a existir. Então o que é que Deus quer que nós façamos? Deus quer que nós tenhamos o mesmo tipo de fé. Vocês são da igreja Palavra da Fé. O que mais se prega aqui é Marcos 11:23. Aquilo que você disser, crendo no seu coração, vai acontecer. Deus quer ver na minha boca e na sua boca palavras de fé. Não palavras de dúvida, não palavras de medo. Sabe,
Deixa eu escolher a palavra certa. Sabe uma mensagem que fica truncada? Que fica sem sentido? Você está teclando lá alguma coisa e de repente o dedo coloca numa letra do lado e a palavra fica totalmente... É assim que Deus vê. Quando você não fala fé, Deus diz assim, não estou entendendo nada. Quando você põe dúvida da coisa, Deus diz assim, eu não estou entendendo nada que esse cara está querendo falar. Porque o linguajar de Deus é a fé. O linguajar de Deus é que nós possamos falar tal como Ele fala. Deus tinha o poder criativo em suas palavras e Ele quer que nós possamos ser assim também. Isaías 55, versículo 11. Todo mundo conhece, né? As palavras que saírem da minha boca não voltarão vazias, elas vão cumprir aquilo para o que foram designadas. Você, portanto, é hoje resultado do que você vem falando ao longo dos anos. Vou repetir. Você, queridinho, queridinha que está me olhando, me assistindo, ouvindo essas palavras, você hoje é resultado daquilo que você vem falando ao longo da sua vida. Se você não gosta daquilo que você está vendo hoje, os resultados que você tem na sua vida hoje, mude seu vocabulário. Se as coisas que você vem falando não têm dado certo, e a sua vida não teve muita mudança, nem transformação, mude vocabulário. Que tal falar somente o que Deus diz? Que tal falar somente de acordo com o coração de Deus? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Palavras negativas só trazem coisas negativas para a nossa vida. Não você, mas você já ouviu alguém do seu lado falar palavras assim: nada dá certo para mim. Não é você, mas você já ouviu alguém falar: a vida não é nada fácil. Outros dizem: eu não vou conseguir. Diante de qualquer desafio, ele nem tentou, já disse: não vou conseguir. O outro vai dizer: eu sou muito doente e frágil. Quem te fez doente e frágil? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou saudável, sou forte e sou inderrotável. Eu sou indestrutível. Ninguém poderá ser contra a minha vida. Ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Porque o Todo-Poderoso está comigo. Eita glória, muda bastante coisa na nossa vida, hein, irmão? Tem gente que diz assim: eu não sei quem tem lá em casa, mas tem uma maldição lá em casa. Tem uma ziquezira. Esse cara está com uma zica. Não sei se você já ouviu, não nessa igreja, mas em algum lugar eu ouvi alguém dizer: meus filhos são endemoniados. Já viu um filho de Deus dizer: sou pobre? Mas você foi criado à imagem de quem? E como que você é pobre? Está com a mentalidade pobre. Está com a mentalidade miserável. Mas eu não fui criado pobre. O meu Deus é totalmente rico. Ele é o Senhor do ouro e da prata. E aí o outro diz: vou me divorciar. Já abriu a brecha, né? Para o diabo entrar e fazer a festa, né? Eu digo: Deus odeia o divórcio. Jamais vou me divorciar. Estou com essa esposona, melhor dizendo. 40 anos nós vamos fazer de casado agora. Sabe qual é a chance de divórcio? 0. Sabe qual é a chance de eu adulterar? 0. Já falei para Deus e já falei para vocês aqui várias vezes: Senhor, se eu tiver que adulterar, no caminho me mata. Eu prefiro a morte do que o adultério.
Se eu estiver no caminho do adultério, desce lá e fulmina, mas eu não vou adulterar. A porta está bem fechada na cara do diabo. Mas muito fechada na cara do diabo. Deu para entender? E o outro diz, eu sou um fracassado. Eu digo, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Portanto, palavras negativas que saem da minha boca. O que me chamou a atenção aqui foram essas palavras que saem da boca de Jesus. Vá, vem, está limpo. Sabe, a gente não vê nas palavras que saíram da boca de Jesus, palavras de derrota. Porque, lembre-se, as palavras que saem da nossa boca, nós vamos dar contas a Deus. As palavras que saem da nossa boca, seja para o bem ou para o mal, ela vai sair, ela vai cumprir aquilo para o que foi designada. Se foi designada para o mal, ela vai cumprir o mal, e esse mal vai voltar para a gente. Vamos atrair coisas negativas. Vamos procurar falar a palavra, amém? Vamos usar nossas palavras para mudar as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Vamos usar as palavras para mudar, primeiro, a nossa família. A minha família é uma bênção. Fala isso várias vezes por dia, deixa o diabo ouvir isso. Não fica falando que a família é maldição, que a família é aquilo, que é isso e tal, não sei o quê, que meu marido não presta, que minha mulher é isso e é aquilo. Ei, fala o bem. Fala, minha geração será poderosa na terra. Meus filhos serão poderosos, meus filhos terão uma vida gloriosa na face da terra. Está na Bíblia, tem que falar a palavra. Uma palavra tem muito poder, duas palavras também tem, três. Agora imagine toda a palavra. Por isso que eu estou tentando fazer você ficar viciado nisso aqui. Porque se você for viciado na palavra, você não vai falar besteira, você vai falar a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Use palavras para mudar sua família. Use suas palavras para mudar a sua vida espiritual. Leia mais as Escrituras. Memorize as Escrituras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Amém. Esse é bíblico. Agora eu vou dar um não bíblico. A boca fala do que está cheio os olhos. Para onde você anda olhando? Onde você tem colocado os seus olhos? Está elevando seus olhos para os montes, de onde vem o Senhor? Ou está de olho aqui na face da terra, se contaminando com todas as notícias que dão na televisão toda hora? Tu liga a televisão, matou, destruiu, roubou, fez, aconteceu, estuprou, cortou, estraçalhou. Então, o que você está colocando nos seus olhos? Onde você está colocando os seus olhos? Porque se a sua esperança se limita somente às coisas desta vida, diz a Bíblia, tu és o mais infeliz dos homens. Ok, então leia mais a Bíblia, memorize as Escrituras, fale repetidamente as Escrituras e em voz alta. Então, ler mais, memorizar mais e falar o que memorizou. E fala em voz alta, pode falar no meio da rua, deixa as pessoas pensar que você é doido. Mas fale. Amém? Quando estiver dentro do elevador, cheio de gente, dá um glória a Deus bem alto. Tem coragem? Quem tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Ai, Senhor, o que eles vão falar? Eles ficam praguejando dentro do elevador o tempo todo. Agora até dentro do elevador tem noticiário lá onde o pastor Jairzinho tem uma televisãozinha que tu entra, tem noticiário lá, não sei quem vai demitir, não sei quem do Bolsonaro. Aí, eu vou entrar no elevador, vou dar um glória a Deus aqui. E aí todo mundo para de falar mal na hora, sabia? Se alguém está falando mal, está falando palavrão, alguma coisa, tu fala glória a Deus. Tu dá um glória a Deus, fica quietinho assim, ó. A reação das pessoas é muito engraçada.
Fale repetidamente e fale em voz alta. Não se intimide. Você está na verdade. Você está na luz. Quem está no erro são eles. Eles não têm vergonha de ficar xingando palavrão perto de nós o tempo todo. Por que eu vou ter vergonha de dar um glória a Deus? Irmãos, se alguém passar perto de mim, dentro do elevador, qualquer lugar, e falar palavrão, eu dou um glória a Deus. Ele cala a boca na hora. Faça essa experiência. Aí você, glória a Deus. E tu fica olhando para frente. Aí eles. Outra coisa, querido, use suas palavras para mudar sua vida espiritualmente. Leia mais, memorize, fale repetidamente e pratique. Não adianta só ler, só memorizar e só falar alto. Mas aquilo que você fala alto, põe em prática. Tá? Então, use suas palavras para mudar a sua família. Use suas palavras para mudar a sua vida espiritual. Use suas palavras para mudar a sua saúde. Ah, irmão, eu não consigo ver um crente toda hora ficar falando de doença. Tem uns crentes aí hipocondríacos, irmão. Crente hipocondríaco. Tu chega perto do crente, cara, que eu estou com dor aqui, que eu estou com dor ali, que eu estou com dor aqui, que estou... Parece até aquela luta, tá com dor? Tá com dor? Jesus te liberta, Jesus te cura. Por que nós não falamos saúde, irmãos? A Bíblia diz, por suas pisaduras já fui sarado. Eu estou curado. Eu tenho saúde divina. Eu não abro boca para falar de doença, eu não abro boca para falar de coisas. Eu tive um câncer um tempo atrás, em 2012. Nunca na minha igreja ninguém ouviu falar daquele câncer. Eu não ia para a igreja para... irmãozinho, olha por mim que eu estou com o pé na cova. Nunca falei isso, irmão. Nem, eu pregava como se não tivesse nada. Fazendo lá o tratamento, tudo direitinho. E estou curado. Tenho saúde. Não morrerei, antes viverei, contarei os feitos do Senhor. Use suas palavras para mudar sua vida financeira. Como eu posso fazer isso? Por que nós temos fé para ser curado? Temos fé para ser batizado no Espírito Santo? Temos fé para tantas coisas e não temos fé para mudar nossa vida financeira? Eu vou falar aqui sobre mentalidade. Tudo está na mente. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Meu pai era pobre. Minha mãe, minha avó, e começa a falar do passado. Não interessa. Não há nada que eu possa fazer sobre o meu passado, mas o meu futuro eu posso. Eu posso mudar o meu presente, posso mudar o meu futuro. Primeira coisa que eu falo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Eu não sou pobre, eu sou abastado. Eu sou próspero. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala a palavra o tempo todo, irmãos. Mas, irmãos, eu preciso confessar que não foi sempre assim, tá? Porque na igreja que eu me converti, que eu nasci, eu passei 10 anos lá dentro, só ouvindo falar do céu. E aí eu conversei com o pastor Jairzinho esses dias, eu perguntei, qual é o papel da igreja na face da terra? Será que a igreja só tem que falar do céu? Será que a igreja só tem que preparar vocês para o céu? E o período que vocês vão passar aqui na face da terra, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Quem vai preparar vocês? Quem vai moldar a mente de vocês para viver aqui na face da terra? Porque a gente vai para a igreja, só se fala de batismo, Espírito Santo, língua estranha, e fogo, e cai no chão, e levanta varão, e aí chama outro de varão, chama outra de varoa, chama outra de vareta, chama outra de varize. Tem um que fala varão galileu,
Coisa horrível isso, irmão. Irmãos, a igreja, qual é a finalidade da igreja? A igreja está aqui para preparar as pessoas só para o céu, ou a igreja também pode preparar as pessoas para viver sobre a face da terra? Por que a gente só fala de céu? A gente só quer falar de arrebatamento, da Nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal. E aí eu cheguei nesse texto que eu vou ler para vocês, 2 Coríntios, e Deus começou a ministrar no meu coração. Continuo falando sobre o poder da palavra, porque eu vou ler para vocês a palavra, e eu falei para vocês, queridos, vê quantas áreas tem na nossa vida, área familiar, para ser tratada, trabalhada, tem a área física, para ser tratada e trabalhada, né? Tem a área emocional, que a Bíblia também trabalha, e tem a área financeira. E Jesus falou sobre dinheiro exaustivamente. Só que nós não conseguimos tratar esse assunto na igreja. As pessoas estão endividadas na igreja, as pessoas estão fazendo tanta besteira, não sabem administrar finanças, passam a vida toda batalhando com finanças. Por quê? Porque o pastor não ensina na igreja como administrar finanças. Então vamos lá, anote essas frases aí, você que gosta de anotar, escreva isso em algum lugar. 5 palavras: ouça, creia, fale, pratique, e a última palavra é ensine. Então vamos lá. Primeiro, ouça, você está ouvindo. Número 2, creia no que você está ouvindo. Número 3, fale o que você está ouvindo. Poder da fala, falar. Depois, pratique o que você está ouvindo. E por último, você vai ensinar aquilo que você tem ouvido, crido, falado e praticado. Por favor, não ensine aquilo que você não vive. Então vamos lá. Ouça, creia naquilo que você está ouvindo, fale o que você está crendo, aquilo que você crê, você fale, pratique e depois então ensine. Estou em 2 Coríntios, capítulo 9. Todo mundo lembra, né, do versículo 6. Lembrem-se, NVI, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Chama-se lei da semeadura. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, dá uma olhadinha para trás, e veja se você já se tornou um semeador compulsivo. Eu já expliquei para vocês aqui nesse lugar o que é um semeador compulsivo. Ele é viciado no cheiro desse baldinho que passa aqui. Deu para entender? Quando o baldinho já vem de lá para cá, você já está com vício. Que cheirinho bom desse baldinho. E você vai atrás dele e você semeia. Ele não pode sair daqui sem você botar nada lá dentro, porque você está viciado em semear. Você é um semeador compulsivo. E você já entendeu que é só dando que se recebe. Está na palavra. Lembra que eu falei? Uma palavra tem poder, 2 palavras têm mais poder, 3 palavras têm mais poder, mas todo o conselho de Deus tem um infinito poder. E está aqui na Bíblia. Está aqui bem revelado aqui. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura, fartamente.
Cada um dê conforme determinou o seu coração, mas não deixe de dar. Não deixe de dar. Está aqui, está na Bíblia. É impossível você vir para a igreja sem um centavo no bolso para ofertar. Porque está na Bíblia, ninguém apareça diante de Deus de mãos vazias. Se você pede dinheiro emprestado para jogar futebol, se você pede dinheiro emprestado para comer um bife, se você pede dinheiro emprestado para ir no cinema, por que você não pode pedir dinheiro emprestado para poder ofertar? Mas não venha de mãos vazias. Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre muito. Tem gente que quando começa o momento do ofertório e foge da igreja. E dá uma desculpa, sai de fininho, vai lá para o banheiro, vai tomar água, vai fingir que está fazendo alguma coisa lá fora, vai conversar com alguém lá fora. Está gravando, né? Que pena. Ai, irmãos, que atestado de burrice é essa? Vai depois, se tiver que ir. Primeiro, eu vou semear. É impossível uma sacola passar perto de mim e eu não colocar nada lá dentro. Essa chance é zero. Do jeito que a chance é zero de eu me separar da minha esposa e outras coisas que eu já fechei a porta na casa do diabo. Vamos continuar o texto? Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Não é por obrigação, porque o pastor está ameaçando de morte. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, ó a graça aí, ó, para que em todas as coisas, em todo tempo, é Bíblia, estou lendo para você Bíblia, não estou falando o que eu acho não, em todo tempo, tendo tudo, está na Bíblia, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, tal como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Mas não parou aí, irmão, versículo 10 ele continua, o mesmo apóstolo da graça de Deus, ele continua, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, quem supre é Deus. Deus é quem dá semente para você semear, Deus é quem dá pão para você comer, Deus é que dá farinha e azeite, eu falei isso domingo. Também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Os resultados. Sabe o que é fruto, irmão? Fruto é resultado. Sim ou não? Plantou uma semente, o fruto está lá, o fruto é o resultado daquela semente, de todo o processo de germinação, crescimento, caule, flores, flávio, até chegar no fruto, é o resultado. Então, os resultados da sua justiça, é uma obra justa, dar aos pobres, abençoar vidas, faz parte de uma vida justa, e Deus é justo, e nós somos justos. Continua minha Bíblia, a palavra que procede da boca de Deus, diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ué, está na Bíblia isso? Está ou não está, irmão? Está aí, ó. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Esses dias eu fiz uma pergunta para Deus. Falei, Deus, o Senhor se interessa com a minha vida financeira? Para que o Senhor quer que eu seja rico? Para que o Senhor quer que eu tenha dinheiro? E Deus me levou nesse texto e diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas com uma finalidade, para que possam ser generosos. Meu Deus, meu Deus. Deus quer te dar bastante dinheiro para que você aprenda a ser generoso. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Olha só, que coisa tremenda isso aqui. Lembra da gratidão? Caminho que vai, caminho que volta.
Qual é o objetivo de Deus nisso? O objetivo é que graças sejam rendidas a Deus, a nossa gratidão. Agora você vê, quando eu tenho din-din e eu abençoo alguém, aquela pessoa vai dizer o quê? Graças a Deus. Então, graças a Deus estão sendo tributadas. Por isso que Deus quer que eu tenha, para que o nome dele receba honra, glória, louvor e exaltação. Porque ele já entendeu que quando ele me dá, eu generosamente vou abençoar vidas, vou dar o que eu tenho para as pessoas, e essas pessoas vão glorificar a Deus, dizendo glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo glorificado seja o nome do Senhor. Quem recebe louvor? Ele. Por isso que ele dá pão para a gente semear, para a gente comer, e ele dá semente para a gente semear. Ele dá pão para a gente comer, mas dá semente para a gente semear. Você tem que saber separar o que é pão e o que é semente. Semente não se come, irmão. Se você comer uma semente de manga, vai crescer um pé de manga dentro de você. Semente não se come, semente se planta. Quer dizer então que Deus quer me enriquecer para que eu possa ser generoso em qualquer ocasião. E o que acontece quando Deus dá dinheiro para a gente e a gente não é generoso? E aí? Por que nem todo crente então é rico? A resposta é muito simples. Porque Deus começou a dar dinheiro para você e você gastou ele todo com você mesmo. Você não aprendeu a generosidade. Você fechou a torneira. Você não fez como a mulher de Sarepta, que deu para o profeta comer primeiro. Você pegou e papou tudo. E não sobrou nada. E nem vai sobrar. Você vai ficar a vida toda ralando, rastejando. E presta atenção na palavra que Deus me revelou há um tempo atrás. Lembra lá da maldição lá do Éden? Sobre o teu ventre rastejarás. Rastejar é coisa do diabo. Viver rastejando a face da terra é coisa para o diabo, não é para filho de Deus não. Filho de Deus voa com asas como águia, voa alto, querido. Filho de Deus não foi para ficar se rastejando aí na vida financeira não, irmão. Deus tem prazer em me abençoar, mas Ele quer que eu entenda isso bem cedo. Eu estou te dando para você dar para os outros. Se eu te der e você gastar tudo consigo mesmo, está fechando a torneira, querido, está fechando a fonte. E vai ficar rastejando. Eu nunca tenho nada para dar. Exatamente porque você não dá, que você não tem nada para dar. Então, querido, aprenda a ser generoso, aprenda a ser abençoador. Alguém já passou aí pelo meio da rua, que fica alguém assim, quer dinheiro emprestado? Tu passa assim, a pessoa fala assim, aí, está precisando de empréstimo? Quer dinheiro emprestado? Aí quando eu passo para essas pessoas, eu pergunto assim, quanto você quer? A pessoa fica achando que eu sou doido. Eu digo assim, eu posso emprestar você não pode me emprestar. Porque está na Bíblia, emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Viu? Por quê? Porque eu já aprendi, irmão, que é dando que se recebe. É impossível essa fonte secar. Por isso que eu falei para vocês que é impossível eu chegar aqui e não ter um centavo para semear. Porque Deus já sabe lá atrás, é vício, irmão. Eu sou viciado. Eu não posso sair de casa sem botar a mão no bolso e falar, está aqui minha oferta. E vocês com certeza já ouviram o pastor Marco Antônio falar que isso, né? Pastor Marco Antônio lá do Sul, todo mundo conhece ele, né? Ele é viciado, irmão. E ele é pior do que eu, porque ele fala assim, o da direita é o dízimo, o da esquerda é a oferta. Irmão, por quê? Não vai faltar nunca. Olha o que foi que o profeta falou. Nunca vai faltar o azeite, nunca vai faltar a farinha aí na tua panela, na tua botija. Eu creio nisso. Como eu fugi do pensamento há um tempo atrás, mas voltou aqui, eu fui criado numa igreja que não me ensinava essas coisas não, irmão. Eu fui criado numa igreja que só falava de mordomia,
de caráter, falava uma opção de coisa, irmão, mas não me ensinava a ser próspero na face da terra. E eu vivi rastejando financeiramente durante uns bons tempos na minha vida, até o dia que Deus falou para mim, negativo, eu quero ver você voando como águia, e você sempre terá dinheiro no bolso para poder abençoar vidas. Deu para entender? É isso que Deus quer. Eu não sou rico não, tá? Tem alguém que pensa aí, pastor deve ser milionário. Quem me conhece sabe que eu não sou rico, não sou milionário, mas pobre eu não sou. Pobre eu não sou, irmão. Se você me falar, pastor, vai ali fora pagar um misto para mim, eu vou lá na hora. Pago o misto para você, pago o cachorro quente, pago até o parmegiano. Pago. Glória a Deus. Não se esqueça que a gratidão tem mão dupla, irmão. Vai, depois volta. Quando eu voltar aqui, tu vai me levar lá de novo. Rapaz, como que eu gosto desse texto? Olha o versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha, como quando eu e você abençoamos vidas, suprimos necessidade, a gente vê, a gente supre. Irmão, olha quantas pessoas falam de glória a Deus, que gratidão. Então, o objetivo da minha vida e da sua é glorificar Deus. Aí eu vou voltar aqui para o poder das palavras. As palavras que estão na minha boca. As palavras que estão na minha vida. Olha o que acontece, só usando Bíblia, tá? Então, eu agora, Deus me dá semente para eu semear. Aí, agora eu estou sendo generoso, que a Bíblia ensina a ser generoso. Eu estou abençoando. Aí, você vai dar graças a Deus. Lembra do caminho de mão dupla? E Deus vai te dar graça, Deus vai te dar honra, Deus vai te promover, porque você mandou ações de graça, a graça de Deus vai vir sobre a tua vida, certo? E aí, ó, você vai ser abençoado e você vai voltar aqui para poder abençoar a minha vida de novo. Viu como funciona? Passou ali no Kelmo, o Kelmo deu glória a Deus, a glória a Deus subiu, gratidão, aí voltou na vida dele de forma próspera, abundante, aí ele agora vai retornar para a minha vida também com algum tipo de bênção. É assim, irmão, eu aprendi isso, sabe que quando eu abençoo, eu sou abençoado, dai e dá-se-vos-á. E às vezes, querido, você não recebe da mesma pessoa, às vezes você dá para uma pessoa e você não recebe dela mesma não. Tá? Porque ela não entendeu nada, ela só disse graças a Deus e tal, ficou ali, mas não fez nada, aí Deus vai usar outro, porque está assim, dar-se-vos-á, não está dizendo que aquela pessoa vai te dar. Você abençoa uma pessoa e você pensa que vai voltar de lá, muitas vezes não volta, volta de outro lugar, mas que volta, volta, porque está aqui, a minha palavra não voltará para mim sem fazer, a palavra vai e volta, ela vai lá, e ela vai fazer exatamente aquilo para o que foi designada. Se foi para o bem voltar sobre a minha vida. Mas se foi de medo, de outras coisas, de briga, de discussão, aquelas coisas todas carnais, aquilo volta como resultado para a minha vida. Com divórcios, com brigas, discussão marido e mulher, está vendo? Depende da palavra que você vai liberar. Eu não brigo com a minha esposa, eu sou um pacificador. Quando ela quer brigar comigo, eu digo, não vou brigar, eu sou um pacificador. Quer namorar? Vamos ali. Brigar não. Deu para entender, queridos? Brigar não, sabe por quê? Eu sou um pacificador. Eu sou amigo do pastor Jairzinho há muitos e muitos anos. Nós nunca brigamos. Eu não sou brigão. Eu sou um pacificador. Deu para entender o que a palavra de Deus tem poder para fazer na sua vida? Deu para entender o poder da palavra? Uma palavra, duas palavras, três palavras, muitas palavras. As palavras que saem da sua boca vão abençoar a sua vida.